Olá, amigos dos Chamados a Despertar, muita paz e muita luz a todos vocês. Sejam sempre muito bem-vindos ao canal que te ajuda a questionar esta realidade. Quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão em todo o Brasil, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, aonde quer que você se encontre no Brasil. Muito obrigado pela sua atenção. Quero agradecer as pessoas que estão em todo o planeta, que acompanham os Chamados a Despertar. Muito obrigado, onde quer que você se encontre no planeta Terra. Seja sempre muito bem-vindo. Queremos agradecer também aos nossos amigos que nos mandam ajudas, contribuições. Muito obrigado do fundo do coração a todos vocês. Bom, pessoal, estou eu aqui mais uma vez com a Fabiana, né? A Fabiana falou, você vai gravar? Posso participar? Vamos embora, né? Porque às vezes eu pareço um fantasma, né? Eu só fico falando, as pessoas só ouvem a minha voz. Falei, mano, bora aí, o canal é nosso, né? De todos nós. De nós aqui, de vocês aí. Hoje foi um dia de muito calor aqui em Uberlândia. E Uberlândia é uma cidade extremamente seca, seca. E a minha garganta sofre muito com esse tempo seco. Já tem mais de 100 dias que não cai uma gota d'água na cidade de Uberlândia. Tá complicado. E a umidade aqui é muito baixa mesmo. Uma das cidades com a umidade mais baixa no Brasil é a cidade de Uberlândia. Mas sem demais delongas, já que eu estou falando do tempo, né? Pessoal, eu quero, assim, resolvi eu e a Fabiana fazer esse vídeo como um bate-papo com todos vocês, para nós falarmos de algo que vem acontecendo, que nós, eu e ela, a gente sempre conversa, a gente troca nossas ideias, nossas informações. Eu tenho as minhas experiências, Fabiana tem as experiências dela, e a gente sempre está trocando informações para podermos aí, de uma certa forma, pesquisar um com a experiência do outro para chegarmos a alguns apontamentos. E uma coisa que tem acontecido muito aí, que tem chamado muita atenção das pessoas, como no caso foi o recuo das águas, né, do mar aí, dos litorais, as pessoas ficaram vibrando com muito medo, né? Então tivemos aí os recuos, parece que voltaram depois, sabia que parece que se repetiu o recuo. Então, assim, parece que a natureza, ou digamos, né, dessa dimensão, esta realidade, parece que está dando alguma bugada ou está tendo algum colapso, alguma coisa de errada. Uma falha. Nós temos aí a ciência do homem, né, a ciência toda manipulada, que tenta, dentro do que eles sabem, algum sério, achar algumas causas possíveis, algumas explicações possíveis pelo que vem acontecendo, mas nós sabemos que os verdadeiros cientistas, digamos assim, se podemos chamá-los de verdadeiros cientistas, mas aqueles que recebem o título de cientistas e são renomados no mundo, são pessoas que estão compactuadas e vendidas com o quê? Estão compactuadas e vendidas com o governo secreto. Existe o governo secreto. Existe toda uma manipulação, os governos mentem. Então, aquele negócio assim, se o mundo estivesse acabando, né, tivesse acontecendo tragédias, o governo mesmo assim ainda fala para as pessoas, calma, tá tudo bem, né, não está acontecendo nada, e o caos acontecendo, porque nós temos aí as televisões, nós temos as mídias, né, para poder aí, ludibriar as pessoas, para poder distrair as pessoas. Nós temos todo aí um complexo, né, que podemos chamar assim, de entretenimento, tanto em esportes, como em filmes, seriados, novelas, ou seja, uma vasta e ampla menu, né, um cardápio aí de opções para te distrair e tirar de você a atenção, embora nós sabemos aí que os jornais, os grandes telejornais só mentem. Eles só publicam o que é interessante para grupos poderosos. Então, se é interessante, se defende interesses de grupos, então eles publicam, igual o caso aí, né? Algumas pessoas, né? O Brasil vai mudar, tiramos os corruptos lá do partido lá, né? Da roubalheira, tiramos a presidenta, né? Agora tem um juiz, super-herói, Superman, vai condenar todo mundo, a operação, né, da Lava alguma coisa vai melhorar o Brasil. Entenda que a grande manipulação de massas existe.
E entenda que o povo nunca ganha. Então estão trocando de... O Brasil está trocando de donos. Então um grupo está sendo retirado para um outro grupo que é a mesma coisa, vai continuar a mesma coisa, tomar o poder. E o povo só toma e nunca vai melhorar. Então é hora das pessoas passarem a acordar e a enxergar que enquanto existe um desmonte, algo está sendo desmontado para ser montado um outro, algo muito mais grandioso e com mais cuidados para que mais na frente não venha a ser percebido. Enquanto alguns dão mancada e caem, deixam rastros e outros os derrubam, outros se olharão como exemplo e criarão outro algo muito mais elaborado, onde a escravidão do povo se tornará mais forte ainda. Então é hora do povo acordar. Mas voltando ao assunto que eu quero falar para vocês a respeito do que está acontecendo aí no mundo, algumas coisas que vêm acontecendo, assustando muitas pessoas, certo? E eu fico vendo aí que as pessoas ficam tanto quanto preocupadas, desesperadas com os fatos que vêm a acontecer. Temos, como eu havia dito, os recuos do mar, e nós estamos tendo aí, né, furacões, embora algumas pessoas vão dizer, mas é temporada de furacões mesmo, né? Como por lá nos Estados Unidos, tem um período que todo ano tem os furacões, isso é normal, mas pela primeira vez está tendo algumas coisas que não são normais, digamos assim, porque, igual no caso, nós temos 3 furacões no oceano ao mesmo tempo, todos de classe 4. Então são furacões que estão no mar, 3 de uma vez só. Parece aqueles filmes de final do mundo, né? Onde começa a aparecer vários furacões. São né? megas, né? Megas furacões. O mar vai recuando, né? A temperatura vai subindo lá em cima e o povo vai percebendo certas anomalias climáticas. E o que acontece? Está aí os 3 furacões, né? O que será que são os furacões? Será que isso aí é alguma falha na Matrix, né? Falha na realidade tridimensional? Será que não é o início da transição planetária já para acontecer essas coisas e ter as mudanças? O que será que é tudo isso? Então muitas pessoas começam a criar muitas teorias, né? E também nós vamos dar embarcada nessa, porque na realidade eu quero debater com vocês um pouquinho sobre isso. Mas primeiramente eu quero falar para vocês, eu já falei inúmeras vezes para a Fabiana, eu desde criança eu vi espíritos, vi seres, e não foi fácil para mim viver em 2 realidades ao mesmo tempo. Né? Foi muito complicado, muito sofrido perceber que você não era, entre aspas, no padrão normal como todas as outras pessoas. Eu me lembro que eu ficava muito encucado quando eu era criança com redemoinhos, né? Quem já não viu redemoinhos aí? Nossa. Dá aquele redemoinho nos campinhos, né? Naqueles campos assim, só vê aquela molecada correndo atrás, gritando, fazendo festa, e não foi diferente comigo. Só que comigo tinha uma coisa diferente dos outros. E o que era diferente? Nesses redemoinhos, né? Que eu não sei se as outras pessoas no Brasil, eles chamam pelo mesmo nome. Aqui a gente chama de redemoinho, aquele redemoinho que sai girando, né? E algumas vezes as pessoas falam, são os elementais, né? São seres elementais da natureza, né? Só que eu não via como elementais não, pessoal. Eu tinha um outro tipo de visão. As pessoas, muitos falam isso. Quem já viu aqueles redemoinho com fogo? Já viu o redemoinho com fogo, aquelas labaredas de fogo gigante dentro, passa perto de algum mato, né, matagal que está pegando fogo, fica aquela coisa bem estranha, é o calor, é a massa de ar quente, tem toda uma explicação meteorológica, mas o Marcelão tem a explicação dele também, e a minha explicação não é uma explicação que eu vou dizer dentro dos moldes tradicionais. Desde criança eu sempre vi seres e espíritos, mas na minha concepção era tudo demônios, porque eu vim de uma família religiosa, com conceitos religiosos,
e tudo para mim era manifestação de demônios, seres da natureza, é tudo demônio. Beleza. E eu me lembro que às vezes ia jogar bola no campinho e eu lembro que passava esses redemoinhos e eu via dentro dos redemoinhos como se fosse uma silhueta de uma pessoa, como se ela tivesse uma sombra muito forte, com olhos alaranjados, como os nossos, alaranjados. E esses redemoinhos, eles andavam. E eu me lembro uma vez que um coleguinha meu pegou os moleques tinham mania de fazer assim, ó, fazer a cruz para os redemoinhos. Ah, lá, faz a cruz, né? Virava aquela molecada gritando, correndo atrás. Eu me lembro que eu sempre via esse tipo de vulto, essa silhueta escura, com olhos como se estivessem luminosos. E uma vez um coleguinha meu fez lá, ficou pertinho do redemoinho, não sei o que lá, sai capeta, demônio, sabe? E o moleque gritando, mas eu falo pertinho, mais ou menos uma distância de 2 metros. Porque geralmente quando tem o redemoinho, o pessoal fica a 10 metros de distância. E o moleque tava lá fazendo assim, de repente saiu um pedaço de caco de telha Eternite, daquelas telhas que a gente põe no telhado da casa da gente, depois a gente quase cozinha dentro. Então sai um pedaço, mais ou menos dos 10 centímetros, mas saiu com tanta força e bateu na testa dele. E o moleque caiu no chão. O moleque tinha mais ou menos uns 12 anos de idade, eu devia ter mais por aí uns 12 a 13 anos, e a gente ficou assustado. E eu vi uma mão saindo, tipo assim, imagine aqui a parede do redemoinho. Eu vi uma mão saindo e jogando, só que ninguém não via. E esse coleguinha meu pegou e deu pontos. Cortou fundo. Como se fosse tivesse cortado com um caco de vidro. Tamanha foi a força. E eu vi uma mão deformada, jogando para fora. Como se estivesse saindo assim, ó, do redemoinho, aqui, jogando e voltando. E pegou bem na testa dele e nesse dia eu fiquei muito impressionado, fiquei com muito medo, porque eu via, quando tinha os redemoinhos, aqueles seres, eu via que tinha como se tivesse um homem lá dentro do redemoinho, ali uma silhueta, e via olhos iluminados vermelhos ou laranjado, e aquilo ali rodava. Então, sempre que tinha redemoinho, eu cortava muita distância, porque eu sabia que não era só vento que estava ali girando, eu sabia que tinha entidades espirituais que na época eu não compreendia, eu não tinha entendimento, e dentro de um padrão de visão religioso, aquilo ali eram seres malignos, demônios. Para mais esotéricos, o pessoal que mais espiritualista vão chamar de entidades, alguns vão chamar de elementais, mas dessa forma elementais não atacam assim. Então, para alguns vão geralmente da espiritualidade, mas muito ali próximo de, vamos dizer, umbandistas, são entidades, né, que estão ali. Então, assim, eu sempre passava por isso. Eu cheguei a comentar com a minha mãe sobre isso. Na época, do que aconteceu isso com o nosso coleguinha, meu irmão estava presente, ele era criança, devia estar uns 12 moleques jogando futebol. Aí a gente punha ali, né, 2 pedras lá no canto, fazia o golzinho, né? E lá e no outro canto mais 2 pedras, ficava jogando golzinho lá. E ficava jogando futebol. E aconteceu isso. Então, assim, para vocês, só eu vi aquela mão saindo e jogando, arremessando em direção ao nosso colega, né, que pegou e cortou e deu um corte profundo, teve que dar ponto nele. Mas ninguém viu. Os meninos viram que saíram, né? Falaram, nossa, de repente saiu um caco de telha voando com tudo de dentro do redemoinho e acertou, né, o fulano. E o moleque tava lá, porque o menino, esse colega nosso, ele era, na realidade, ele era crente. Ele morava nessa rua mesmo, onde a gente mora mais em cima, eles eram crentes, então, dentro da cultura mais religiosa, protestante, o pessoal dá uma desafiada, o negócio dá uma desafiada, gosta de dar uma encarada, né? E o moleque tava lá assim, e pá, tomou lá no meio da testa dele, colando no chão, e os moleques, nossa, o que aconteceu? E eu vendo aquilo, imagina, eu olhando aquilo, olhando o menino, olhando aquilo, aí eu falei, eu vou lá ajudar ou sair correndo, né? Porque aquilo ali atacou ele. Então, se são coisas que acontecem aqui nesta realidade, nessa dimensão, que geralmente a ciência tenta nos ludibriar, porque em muitos casos, aqueles que sabem, que têm um conhecimento lá aprofundado, eles, no caso, eles, de uma certa forma, eles escondem, abafam. Então, existem muitas coisas
que são abafadas, muitas coisas mesmo. Então, o que acontece? O que eu quero mostrar para vocês, por que você está falando isso, Marcelo? Porque eu sou uma pessoa, o seguinte, eu sou muito sério, eu não gosto de brincar com essas coisas, porque eu lido com essas coisas e eu falo, não é fácil lidar com essas coisas do plano invisível. Né? Algumas pessoas gostam de brincar com isso, mas isso aí é algo muito sério. E a Fabiana tem as experiências dela, é claro. Eu tive eu tive uma experiência na qual eu gravei um vídeo. No mesmo dia que eu tive a experiência, eu acho que no mesmo dia ou na mesma semana, é tanta coisa que acontece, é tanta coisa que a gente fica quase doido de tantas coisas para fazer. Eu gravei um vídeo sobre a força do mar. Mas a semana passada, no começo da semana passada, eu conversando com a Fabiana, ela me contou algo, mas ela me contou algo que na minha visão com as minhas experiências, eu já sei até o que é e quem eu são. Mas eu quero que ela conte nos mínimos detalhes tudo que ela presenciou numa projeção astral que foi muito consciente para ela e que ela comentou comigo e depois nós trocamos algumas ideias. Então, Fabiana, a palavra é toda sua. Fala para os nossos amigos com toda a clareza, com todos os detalhes e a gente vai conversando. Passa para eles. Então, eu tive essa experiência astral. Foi muito real, muito forte, né? Tanto que quando eu voltei para o meu corpo, a primeira coisa que eu fiz foi contar para o Marcelo e eu fiquei com aquilo muitos dias na mente, porque quando você tem uma projeção que ela é muito forte, você não consegue esquecer, né? Fica aquilo na sua cabeça. Eu estava num lugar como se fosse um bairro, um lugar aberto, com muitas pessoas. E tinha muita gente mesmo. E um certo momento ali, eu estava observando, o Marcelo estava presente também, e eu observando, a gente estava esperando alguma coisa ruim, não era uma coisa boa. E eu lembro que tinham pessoas que estavam pegando outras pessoas numa espécie de é como se fosse uma nave pequena, tipo do tamanho de um sofá de 3 lugares. Uma nave pequena, só que ela não era tampada, ela era aberta, tanto que tinha lugares para você sentar. E uma coisa muito diferente, não tem como explicar. E quem estava, vou falar do modo que eu entendi, né, pilotando essa nave, que ela flutuava, ela não encostava no chão, eram pessoas. Só que naquele momento eu sabia que não eram pessoas, eram seres, alguns seres, mas eles estavam como pessoas. A forma visível deles era como pessoas humanas aqui. Mas eu sabia, e o Marcelo também sabia, que não eram pessoas, não eram humanos. Eles estavam em uma forma de humanos, né? E eles estavam escolhendo algumas pessoas para entrar nessa nave, né? Essa mini nave, uma coisa pequena, para a gente ir embora para algum lugar. E eles chamaram a gente, eu, o Marcelo, para entrar. Eles estavam recolhendo outras pessoas também lá. E eu não quis ir. Eu não fui. Falei para o Marcelo falou, falava para mim assim, a gente está esperando acontecer. E eu falava, não, a gente vai morrer aqui, porque estava para acontecer alguma coisa, né? E a gente não foi, mas era para a gente ir, mas a gente não quis ir. E quando eu olhei para frente, bem no horizonte, assim, como se fosse um bairro, né, grande, aberto, eu vi 3 seres, eles saíram de dentro da terra. É como se eles subissem, como se tivesse algum buraco, mas não tinha um buraco. Eles subiram e surgiram em cima da terra. Eles se manifestavam de dentro da terra. Mas por que eu digo de dentro da terra? Porque eles foram subindo
a forma deles foram se formando, primeiro veio a cabeça, depois veio o corpo. Não foi aquele negócio de cima para baixo, foi de baixo para cima. Eles saíram assim, né? Foi assim, ó. Sim, isso, foi assim. E quando eu vi, era uma mulher, ela estava no meio dele, de dois seres na lateral, um de cá e o outro de cá. E a mulher, ela estava toda de vermelho. O que era? Vestido? Um vestido todo vermelho, é como se ela tivesse alguma coisa. Sabe aquelas mulheres espanholas que tem aquela coisa assim, aquela flor, assim, tudo vermelho. E ela estava no meio e dois seres encapuzados de preto na lateral dela. Então, quando eles vinham, eles estavam sorrindo. Era dois homens e uma mulher. Ela estava no meio. E eles estavam rindo. Eles estavam encapuzados? Encapuzados. Mas dava para ver Dava para ver a boca deles rindo. A boca? Aham, assim. Sabe quando você vê do nariz para baixo? Aqui, Só o queixo aqui, essa queixo, parte assim. Isso, essa parte. E eles estavam sorrindo, né? Rindo mesmo, assim, com um semblante de felicidade, mas eu sabia que ali ia acontecer alguma coisa muito ruim mesmo. E atrás deles... ela tinha um cabelo que cor, comprido, curto? O cabelo dela era preto, né, comprido, um cabelão comprido, mas não liso, era meio ondulado o cabelo dela. Tinha uma flor. Sim, a boca parece vermelha. Algumas entidades que aparecem em alguns centros espíritas aí, pode falar. A boca toda vermelha, né, aquele batonzão vermelho, mas bem estranho mesmo, sabe, assim, bem forte. A cor dela vibrava, aquele vermelho era muito nítido, tava vendo de longe ele. E esses dois seres. Mas o que mais me deixou impressionada, gente, foi que, assim, atrás deles, se formaram, eles eram 3. Então, se formaram 3 furacões. São furacões. E eram furacões gigantescos, bem preto mesmo. Sabe quando você vê nos filmes aquelas perseguições de pessoas que vai atrás daqueles furacão? Que eles perseguem para filmar. Escuro, né? Sim, é bem escuro os 3. Então era um atrás deles e 2 nas laterais deles. Então, conforme eles vinham também, esses furacões. E eles tinham, dentro deles, assim, visivelmente, tinham bocas como se fosse dentes dentro dos furacões? Dentro dos furacões. Foi uma coisa muito bizarra, gente. Foi algo assim muito estranho mesmo. Surreal. Surreal, isso, surreal, porque eles tinham bocas, é como se eles tivessem vida própria. Então, tinha esses 3 furacões atrás, e quando eles estavam vindo, as pessoas estavam desesperadas. Eles estavam bem longe, mas a gente via eles assim, a nitidez deles, né? Dava para ver que eram homens, que ela era uma mulher, que tinha esses furacões mais atrás, e as pessoas estavam correndo, pessoas gritando, e eu falava para o Marcelo, agora a gente vai ficar, nós não vamos correr, a gente vai ficar aqui porque a gente vai morrer. E assim, eu tinha esse sentimento de morte. Você sentiu um sentimento de morte. Era morte. Era um sentimento muito forte de morte. E eles riam disso, né? Aquele pânico, aquele desespero das pessoas. E eu sentia aquele sentimento de morte horrível. E a gente estava esperando. E eu até falei para você, né? O mar não era visível, mas ele estava vindo. É como se ele viesse atrás, logo depois dos furacões, entendeu? Foi uma coisa muito forte, foi isso. E aí, acabou? Sim, aí quando aconteceu deles estarem vindo, né, no momento que eles estavam vindo, aí eu voltei pro meu corpo, né. Aí você voltou. Voltei. Tudo bem. Por que eu tô agindo assim com a Fabiana, falando como se eu estivesse interrogando de uma certa forma? Porque a gente já conversou, já debati, já expliquei as coisas para ela. Isso foi semana passada, mas no que está acontecendo atualmente com esses 3 furacões, já furacão se formando, eu resolvi passar para vocês
porque até havia dito para ela, olha, eu vejo isso como uma possibilidade de algo estranho estar se formando, mas a gente não tem prova de nada, é só a nossa palavra, então fica entre eu e você, porque senão as pessoas vão falar assim, estão querendo aparecer demais, ele já está querendo aparecer, mas deixou quieto. Até falei com ela, estava conversando com ela, falei, pô, olha só, lembra aquela tua experiência que você teve lá no plano astral, que foi tão forte que ficou gravado em você, olha só, lembra dos 3 furacões com as 3, digamos, entidades? Porque na descrição que você deu, porque eu evito de falar essas coisas, porque eu sei que tem muita gente que se diz desperto, mas adora uma Umbanda. Adora uma Umbanda, um candomblé, e todos esses seres da Umbanda, todos, orixás, todos esses seres da Umbanda, candomblé, e toda essa linha, são todos seres densos, hiperdensos, malignos, para falar a verdade. São seres que estão no plano astral, causando destruições, são seres que estão tentando matar as pessoas, não são seres de luzes. Se você acredita nisso, você está sendo enganado. Não são seres de luzes. Muito distante do que vocês acham que a luz eles são. E essa descrição dessa mulher, isso aí quem conhece, né, frequenta os que gostam disso, sabe até a descrição, alguns personagens que pode parecer, como esses 2 homens que vêm na representação da morte, porque como é que é a morte representada? Aquele ser, vamos tirar a foice, mas é aquela roupa, né, estilo mago negro, encapuzado, que ela vem para ceifar vidas. E a morte é uma representação dos magos negros, que são os mais poderosos detentores do planeta. Eu já falei que os seres alienígenas hostis, como os Dráculos, reptilianos e toda a Irmandade, só estão aqui porque os magos negros permitem. Porque, caso contrário, nem mesmo esses seres extraterrestres suportariam estar aqui. Porque o poder de densidade desses magos negros é uma coisa descomunal. Né? E uma vez teve um cara que falou que venceu um. Né? Eu venci um. Ai. Mas o que acontece? Quando esse pessoal que gosta muito de caveira, vocês sabem o que representa a caveira? O simbolismo da caveira, embora em muitas culturas, em muitas culturas, tradições possam te falar coisas diferentes, mas no sentido literal da espiritualidade, no sentido do astral, no sentido cósmico, a caveira representa a morte dos magos negros. Né? Geralmente, teve uma época que tinha um pessoal que estava com mania de tatuar uma caveira, estilo mexicano, alguma coisa assim, né? O pessoal andou mandando caveira para tudo quanto é parte do corpo. É um simbolismo dos magos negros, representando a morte. Porque quando você nasce, você recebe o corpo de carne e ossos. Mas quando você morre, o teu corpo, ele se transforma numa caveira. Né? Então a caveira é a representação simbolicamente da morte. E os magos negros representam morte. Então, quando você os viu, eles estavam trazendo a representação da destruição e da morte. E esse ser de vermelho, ali como uma lady que vinha, de uma certa forma, né, os trazendo, os acompanhando, para formando ali como eu posso dizer, um triângulo de energias e vibrações destrutivas. Então, esses fenômenos climáticos, né? Mas tem as harps, as armas climáticas. Se você diz que existe. Mas elas só funcionam. O que nós conhecemos como natureza aqui só trabalha, só interage, reage mediante o que? A aprovação do poder dos magos negros no planeta Terra. Até os alienígenas hostis têm que, de uma certa forma, tomar bênção, digamos assim, deles, para fazer certas coisas. Então existe o que? Uma associação, existe uma aliança tenebrosa entre os magos negros e os seres alienígenas hostis, que quando chegaram aqui, eu já expliquei, fizeram uma aliança para
terem o mesmo propósito, o propósito do que? Aprisionar a humanidade e ter o processo reencarnatório, que no caso aí, além de beneficiar os alienígenas, beneficia eles também. Controle, né? Então, para vocês perceberem. E logo, quando acontece isso, desses mega furacões, para mim, eu já vi, eu nunca vi furacão, né? Mas eu já vi esses tipos de, vamos supor, fenômenos como a manifestação das forças ocultas, das forças invisíveis, de seres que muitas vezes as pessoas não têm compreensão e muitos desavisados os consideram nos seus cultos religiosos, como seres de luzes ou deuses. Isso não existe aqui. Então, quando você falou, eu falei, Fabiana, isso aí dá para vir alguma coisa destrutiva, porque se eles se mostraram assim, os dois trazendo a destruição e a morte, e ela vindo como que, né, dando boas-vindas ao que iria acontecer, algo está para acontecer de estranho. E eu estava olhando na internet e eu vi, né, que tem 3 furacões no mar ao mesmo tempo. Nunca aconteceu isso antes e todos os 3 são acima de classe 4, violentíssimos. Para vocês perceberem como que está a energia, porque nós sabemos que o planeta Terra passará por transformações e mudanças. Isso está já programado, vai acontecer. A humanidade vai ser dizimada, isso é verdade, né? Aqueles que estiverem prontos voltarão para os seus devidos lares cósmicos, seus planetas, suas civilizações, e aqueles não serão tragados, como que você viu esse furacão com bocas e dentes, né? Sugador, para tragar almas, espíritos, para serem levados, carregados com eles para outros mundos. Então, a colheita, né, a coleta que já está sendo feita já há um certo tempo, digamos assim, não sabemos, não podemos precisar, mas já existe a coleta de almas e espíritos que já estão sendo levados para outros mundos. E esses, na qual eu digo para vocês, estão sendo levados em naves espaciais, igual esse furacão, é um simbolismo, né, com a sua boca e dente devorador de almas e homens, o que? Está ceifando vidas. É para ceifar vidas para o quê? Para levar, né, esses espíritos em naves para ir para outros mundos, outros planetas dominados com essa mesma força e frequência densa. Então, para as pessoas têm que acordar, saber interpretar os sinais, e é assim que eu vejo porque geralmente esses fenômenos da natureza, isso não são, às vezes, algumas vezes, as pessoas atribuem aos elementais. Os elementais, de certa forma, não atacam a si. Existem muitas informações errôneas sobre os elementais. Ainda quero voltar a falar sobre esse assunto com maiores detalhes, porque é algo interessante, porque o ser humano ele está focado só em religião, mais nada, né? É o que a religião fala e acabou. E a pessoa tem que abrir, expandir a sua mente e a sua consciência ao máximo para poder ver as coisas. Igual você viu na visão espiritual, na visão astral, né? Então as pessoas podem preparar que mais sinais do que eles estão planejando, eles estão fazendo, irão aparecer cada vez mais. As pessoas não podem ter medo, porque se você tem medo, você os alimenta e aí eles vêm com mais fúria e fazem com mais fúria ainda. Mas as pessoas têm que entender que tudo aqui é administrado e é consequência de algo espiritual, de algo astral, que está acontecendo essas coisas. Nós estamos numa dimensão manipulada, totalmente controlada, uma realidade tridimensional, um holograma, mas na outra realidade, a verdadeira realidade, é muito mais complexo, e isso é sinal que grandes transformações, e não transformações que, digamos, né, alguns falam, a Terra vai entrar para a era da luz. Não, é porque nós estamos chegando no derradeiro final da nossa existência como humanos tridimensionais terráqueos da Terra.
Sim, com certeza. Então, essa é a experiência que você teve. Falei, eu vou falar, Fabiana, não fala não. Tem gente que vai falar, pô, já está inventando, né? Mas acontecem muitas coisas, mas muitas coisas com a gente aqui, que se a gente fala em uns 30%, porque existem muitas coisas que às vezes a gente fica um pouco receosos em falar perante as pessoas não estarem talvez preparadas para ouvir aquelas informações. Mas, inclusive, pode falar. Não tinha pode falar. Sobre o que aconteceu. Inclusive, os que estavam recolhendo as pessoas, né, nós não fomos com eles. Porque acredito eu que também não era bom a gente ir. Né? Então, aquele negócio, né? No dia que aconteceu, eu fiz o vídeo da transição planetária. Sim. O vídeo da transição planetária está no canal. Infelizmente, eu creio que dá problema para ver ele no celular. Eu acho que ele não carrega no celular. Mas quem tem notebook, computador, assiste. Eu ainda vou tirar uma cópia dele e reenviá-lo. Vou reenviá-lo, mandá-lo de novo para o canal, para que as pessoas possam assistir. Mas o vídeo da transição planetária é bem claro, né? Num grande momento, numa grande tribulação, onde muitos estarão clamando pela misericórdia desse Deus invisível, né? Esperando a vinda de um Salvador para salvá-los. Muitos perceberão que isso não passou de fantasia e não passa de fantasia. E muitos seres vão abrir portais para as pessoas no desespero, no planeta praticamente se desfazendo. Muitos atravessarão por conta própria, já falei sobre isso, portais indo para outros planetas, e muitas naves estarão pousando, abrindo suas portas para que as pessoas, no desespero, na ânsia apenas de sobreviver, entrem sem saber a causa de onde vem, quem são, o que querem, e muitas pessoas vão entrar no desespero em naves e vão ser levados embora para outros planetas e vão habitar. Sim. Então, é aquele negócio, no momento de tribulação, o que resta-nos é simplesmente aceitarmos o desencarne com paz. Embora, mas eu quero ver se você vai ter paz na hora que, né, tiver o pau comendo, desespero. Paz, então, mas pelo menos você entender que a sua hora chegou e que você deve ir. Que você não deve ir assim com qualquer um, né, digamos assim, embora algumas civilizações vão ajudar. Algumas civilizações virão com naves ajudar alguns, mas não serão todos. Mas o que nós temos que entender, que o desencarne, às vezes, é para nós, em muitos casos, num momento desse, a verdadeira libertação. Tá bom? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês gostem, que vocês tirem alguma reflexão, né? Pô, legal, deu para refletir algumas coisas. Vou passar a prestar mais atenção. E contem sempre com a gente. Um beijo meu e da Fabiana, um forte abraço, né? E a gente vai aí talvez trazer mais experiências que acontecem com a gente, compartilhar com todos vocês, tá bom? Muito obrigado. Fiquem todos em paz e tchau, tchau.